Oi, pessoal. Então, aqui o professor Arroio. Nós vamos avançar agora o nosso curso de Economia e Gestão, ok? Então, hoje nós vamos começar a ver o ponto inicial, a pedra fundamental da ciência econômica, né? E que, na verdade, surge dessa relação entre escassez e cooperação. Então, é isso que a gente vai estar estudando. Ora, se a gente for pesquisar os primeiros estudiosos da economia, eles vão dizer o seguinte: olha, economia, na verdade, é como funciona o lugar que a gente vive. Foram os gregos, né? E do grego, a gente pode buscar aqui, ó, do grego, a palavra economia é a junção de duas outras palavras gregas, que eco, que vem do oikos, que significa casa, no sentido de o lugar em que você vive. Então, essa casa pode ser a sua casa, pode ser o seu bairro, a sua cidade, pode ser o mundo, né? O eco. E nomia, que vem da palavra nomos, que significa designação, ordem, funcionamento. Então, economia significa o funcionamento da casa. Como é que a sua casa funciona? Né? Então, alguém tem que, no café da manhã, tem que estar lá o pão, tem que estar lá o leite, né? Não sei como é que você toma café da manhã, mas os insumos têm que estar ali. Se não está, vai ter problema. Quem organiza isso? Né? Então, tem as crianças. Então, o que são as crianças nessa economia? O que simboliza as crianças nessa economia da casa que está no mundo? Então, são essas reflexões que vão estar perseguindo a gente o tempo todo. Então, veja, a economia, ela é um fim em si mesmo ou ela é uma parte de como você vive na sua casa? Ou ela é um meio para você viver bem onde quer que você vive, né? Então, você distribui tarefas, cada um tem uma função, cada um tem um papel. Então, a economia é exatamente como nós, seres humanos, nos organizamos para alcançar uma qualidade de vida satisfatória, digna, né? De acordo com cada cultura. Então, os gregos já deram essa dica. E é em cima disso que a gente vai começar a provocar você nessa reflexão entre escassez e cooperação que estão na base da economia. Então, olha só, provocando nessa reflexão entre escassez e cooperação, é que eu quero fazer essa pergunta para você. O que você faria se você soubesse que você só tem 24 horas de vida? Pensa aí um pouco. Bom, é uma situação que é meio chocante, né? Poxa, se eu tivesse só 24 horas... Acontece, pessoal, que a gente só tem 24 horas por dia. E nessas 24 horas, a gente tem que decidir um monte de coisa e fazer escolhas, né? Então, a gente tem todo do mundo para fazer escolhas? Não. A gente só tem disponível algumas coisas. Então, veja, dentro daquilo que nós dispomos, é que a gente vai ter que fazer escolhas para obter o melhor resultado. Né? Então, mesmo que você tenha outros dias, mas você vai ter que fazer hoje aquilo, a partir do que você dispõe, que lhe leve a uma melhor posição para amanhã continuar essa construção para um objetivo que você estabeleceu. Então, a economia é exatamente como você constrói as suas decisões.
Então, veja. Primeiro, entender a ideia de escassez. Porque quando você se depara com a escassez, você não está se deparando apenas com um lado que a gente olha, que é a falta de. A escassez é porque está faltando algo. Mas por que esse algo está faltando? Veja, se você sentiu falta de algo, é porque você está demandando esse algo, você quer esse algo. Por que você quer esse algo? Então, a economia está te revelando o seguinte: ora, a escassez envolve tanto o que se produz quanto o que se consome. Então, quando o consumo está maior do que a produção, então aquele algo entra em escassez. E aí tem toda uma discussão também psicológica sobre isso. Porque como a escassez, como a demanda humana é um aspecto psicológico, subjetivo, né? Tem gente que sente muita falta de chocolate, mais do que outros. Tem gente que sente muito mais falta de cerveja do que outros. Tem outros que sentem muito mais falta de ter roupas mais sofisticadas do que outros. E, em geral, aquilo que você demanda mais é aquilo que você enfrenta mais escassez. Então, você vai ter que administrar o que você tem disponível para saciar aquela demanda. Essa é a melhor solução? Não sei. O que você precisa desenvolver? Critérios. Agora, os critérios para fazer escolha são critérios que vão vir do quê? Das suas convicções, dos seus valores, do seu conhecimento. Então veja quanto de subjetividade tem na ideia de riqueza. Né? Porque riqueza é só acumular coisas? Ou riqueza é a sua qualidade de vida, o que envolve relacionamentos, inclusive, que muitas vezes não custa dinheiro, mas custa investimento, né? Dedicação. Né? Então veja que a construção que a economia faz na dimensão da riqueza não envolve só questões materiais, porque parte, inclusive, do que você dá valor. Ao que você dá valor? Então começa aí a discussão toda da economia. Né? Então, você constrói a sociedade que você tem hoje. Então é isso que nós estamos, que fala dizer, ora, eu tenho 24 horas todo dia, não tenho todos os recursos, então eu preciso, a começar do tempo, eu só tenho 24 horas naquele dia, então eu tenho que fazer escolhas. Eu vou aqui, não vou lá. Então eu vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Então eu preciso desenvolver critérios. Eu tenho que desenvolver referências para poder tomar decisão e fazer escolha. Então esse é um ponto central. E aí, para entender escassez, para entender essa ideia de escassez, que não é só porque está faltando a coisa, é porque nós demandamos. E por que nós demandamos? Então isso remete a um debate no campo da ciência. E aí, eu estou destacando aqui que no uso científico, quando uma palavra ganha um significado que estrutura uma teoria, que é no caso a teoria econômica clássica, né, essa palavra se torna um conceito, uma forma como a gente concebe, como a gente entende. Porque se você prestar atenção, as palavras, elas são caixinhas vazias. Eu não sei se vocês conhecem o que aconteceu com a palavra formidável. Vocês sabiam que no início do século XX, a palavra formidável se referia a coisas muito ruins. Então, um desastre. Um desastre, morreu 40 pessoas, 50 pessoas. Esse desastre foi formidável. Teve um terremoto, destruiu tudo. Foi um terremoto formidável. Mas começaram a usar essa palavra, primeiro de brincadeira, mas foi ficando. E hoje, quando se fala de coisa formidável,
a ideia que passa é que é uma coisa boa, é uma coisa muito boa, é uma coisa formidável. Então, para vocês verem como o uso da palavra depende do contexto, né? Depende do ambiente, depende da cultura. Então, o que nós estamos falando aqui? Escassez para a economia não é apenas falta de. É a relação da falta de com o que está se demandando. Então, são essas questões que a gente vai ver daqui para frente. Porque é isso que está, é esse conceito de escassez que vai estar na base da teoria econômica que a gente vai desenvolver. Então, para a gente continuar o debate aqui de escassez, é preciso entender que a economia é uma ciência humana. Não é uma ciência exata, como alguns tentam passar a ideia. Isso é papo furado. A economia é uma ciência humana que usa o apoio de outras ciências, inclusive da matemática, da estatística. Mas a base da economia são as escolhas humanas, inclusive subjetivas, psicológicas. Por isso que a gente tem que ter a cabeça bem aberta para entender o que é economia. Então, é uma ciência humana ou social aplicada, o que quer dizer que estuda o comportamento dos seres humanos com relação a como e por que estabelecem trocas, buscando sobrevivência, segurança, reconhecimento e até autorrealização. Eu estou citando aqui a pirâmide de Maslow, né? Então, os seres humanos se motivam, os seres humanos estabelecem necessidades que vão desde o atendimento às nossas necessidades fisiológicas até a nossa autorrealização. E a economia é um meio nessa construção. Então, é preciso entender que a escassez é quando eu tenho bloqueios, obstáculos para alcançar esse objetivo. Seja desde a satisfação de necessidades fisiológicas, comer, dormir, etc., como realizar como ser humano, né, do significado da existência, de para que você vive, né? Então, isso é muito importante. E nós também precisamos entender que a escassez... Não sei por que o texto não está ficando, tá? Mas a escassez, ela remete ao uso de recursos, que é isso que nós estamos mostrando aqui. Por quê? Porque se o ser humano aumenta as suas demandas, ele vai aumentar a demanda de recursos, inclusive recursos naturais. Então, nós hoje estamos vivendo esse grande debate da COP exatamente sobre isso. Ora, este modelo de economia que nós temos, ela leva os seres humanos a consumir, né? Vai no shopping, vai isso, vai ter... Está com problema psicológico, vai comprar que passa. Então, essa filosofia levou a um nível de consumo de recursos naturais, principalmente florestal, que altera o clima no planeta todo. De todo mundo, seja pobre, seja rico, claro que pobre paga mais. Mas todo mundo acaba sofrendo com a alteração climática, gerado por um modelo de consumo que pressiona recursos e acaba estragando a base da existência humana, o equilíbrio do ecossistema, o sistema da casa. Lembra lá que eco é casa? Então, eco de economia também é o eco de ecologia. Então, se a casa estiver também desequilibrada, eu também não vivo bem. Se a casa estiver com o telhado furado, com a parede rachada, né, com o chão sujo, a pia entupida, eu não vivo bem. Então, para eu viver bem, para o funcionamento da casa rolar legal, a casa, na sua estrutura, também tem que estar bem cuidada. Então, economia e ecologia se complementam, né? Então, portanto,
A escassez tem a ver, de novo, com a nossa demanda, com o perfil daquilo que a gente demanda. Se a gente está demandando toda hora mais, os recursos naturais vão se esgotar, colocando em risco a própria base de vida do ser humano. E então, nós vamos ter este que é o problema original da economia, que foi isso que eu acabei de falar. Essa relação entre demandas infinitas, os seres humanos estabelecem nesse modelo econômico demandas infinitas. E, ao mesmo tempo, os recursos são finitos. Então, você tem um problema original, você tem um problema fundamental que exige fazer escolhas, né? E essa maneira de definir escolhas precisa refletir, exige a reflexão dos objetivos que nós temos, as nossas prioridades, o tempo que nós temos, a tecnologia de que nós dispomos, para poder estabelecer uma estratégia que é, na verdade, matéria-prima da administração. Então, quando eu estou administrando o tempo todo a relação entre demandas e recursos disponíveis. Por isso que eu tenho que fazer escolhas e tentando pensar no melhor resultado. Agora, qual é a referência de melhor resultado? É apenas acumulação material ou melhor qualidade de vida? Então, esse é um ponto-chave. Então, a economia começa estabelecendo o objetivo. Se você não tem um objetivo, você não está fazendo economia. Você está fazendo outra coisa. Então, é preciso você tomar decisões a partir de um objetivo. E deste objetivo estabelecer estratégias, que são escolhas para alcançar essa finalidade. Então, veja, nós temos que sair desse modelo de acumulação, de consumo pelo consumo, que é esse modelo aqui, em que ninguém acha que está consumindo muito. Né? Então, cada um vai consumindo mais, sem nenhuma análise crítica, sem nenhuma percepção da consequência que isso gera para a própria sociedade e para o planeta. E nós precisamos construir um novo objetivo econômico que é trazer bem-estar, que é trazer qualidade de vida, que nem sempre depende de consumir mais. Claro que ninguém vai viver bem passando fome, não está se fazendo apologia à miséria. Veja bem. Mas existe um nível de consumo a partir do qual você já saciou todas as suas demandas, seus desejos, que essa acumulação, acima do que lhe faz feliz, começa a trazer infelicidade para você e para os outros. Então, a economia também faz essa reflexão. Como eu falei, a economia é uma ciência do comportamento, é uma ciência humana. Então, esse é o ponto-chave que a gente tem que estar construindo, né? E essa construção, como eu falei, leva à gestão, né? Porque tomar decisão é o fazer gestão. Agora tem que saber tomar decisão. Então, quando eu tomo decisão escolhendo A, abrindo mão de B, eu tenho que saber o porquê, aonde eu vou chegar e qual o resultado. Então, o planejamento, ele traz várias referências. As principais que mais se conhecem são duas. É o SWOT, né? Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, você faz análise. E aqui eu estou dando um exemplo daquele método que é os 5 Ws e 2 Hs, né? Onde, quando, como, o que, quem, por quê. Então, se você fizer essas perguntas e responder, você já vai ter um caminho mais claro. De qualquer forma, você tem um roteiro de planejamento que não é o centro dessa nossa disciplina, mas eu vou voltar no último ponto sobre gestão para fazer esse casamento. O que eu estou chamando a atenção de vocês é que aqui você vai ter que definir, olha, quando você começa o planejamento, o primeiro ponto é valores e princípios. Né? Quais são os seus valores? O que você dá valor? Quais são os princípios
da organização humana, da realização humana que norteia o seu comportamento, as suas decisões. Né? Então, o que é bem para você? O que é bom para você? Então, a gente precisa definir. Aí, a partir desses princípios é que você estabelece o objetivo. Né? Aí vai caminhar para fazer o levantamento dos recursos disponíveis, porque você vai ter que tomar decisão a partir dos recursos disponíveis, as estratégias para você já antever, sinalizar suas metas de resultado e aí você poder cumprir a sua função como gestor público. Então, fique com a gente, siga, que a gente continua junto. Aqui está aqui os nossos contatos, mais uma vez, e eu aguardo vocês no próximo encontro.